Olá, saudações fraternais a todos. Meu nome é Albino Manguén, sou cristão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos, também cumprimentar o colega do painel. Eu sou muçulmano, meu nome é Abubakar Padre. A minha primeira afirmação para esta contraversão é: a poligamia contraria os princípios básicos do amor. Bem, é a afirmação que veio conveniente em expor aqui, mas a realidade é que a natureza masculina, a natureza do homem, o homem por natureza é polígamo. Então, isso não pode ser motivo de existir blocos nem barreiras de se implementar esse ato, essa ação no seio da humanidade. Nós vivenciamos, vimos e temos ouvido que nas zonas remotas, aqueles nossos avós, os nossos familiares, estão lá com 2, 3 mulheres ou mais que isso, porque é a natureza do homem. E já vimos várias passagens dos nossos antepassados, os nossos profetas, os nossos líderes religiosos que tiveram essa natureza e que não podia aqui ser contextualizada, aliás, não podia ser aqui como motivo de conotarmos esse princípio, essa natureza do homem. Então, o homem sempre, por natureza, é polígamo. Então, a poligamia existe. Para nós muçulmanos, é uma permissão que existe dentro do Alcorão, de acordo com o capítulo 4, versículo 3, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem tiver meios de fazer ou implementar a poligamia, que implemente, mas lá existem requisitos, e dentre os requisitos que existem lá é a justiça, é você dar o mesmo pão que vai dar A um pão, B também um pão, dar abrigo deste lado, abrigo daquele lado. Então, se conseguires implementar aquilo que na monogamia consegues implementar, também podes implementar isso na poligamia. Claro que não é uma obrigação, é uma permissão. Então, é daí onde a natureza existe, que ninguém vai discordar, e não existe nenhum versículo de ponta a ponta, seja qualquer livro que existente, livro divino, que vai conotar concretamente que a poligamia não existe. Então, isso para nós é uma natureza. Bom, eu acho que primeiro é um erro nós afirmamos que a natureza do homem é poligamia. Podemos até aceitar seu ponto de vista cultural, seu ponto de vista político. Quando falo seu ponto de vista cultural, não me cinjo apenas em África, ao mundo todo, a Ásia, a América, por aí em diante, porque existem algumas culturas extra-África que adotam isso como um princípio que regula as relações afetivas ou as relações conjugais. Mas eu acho que o que nós devíamos olhar é o padrão divino estabelecido para o casamento, o padrão divino estabelecido para a família, porque o padrão na Bíblia, do ponto de vista teológico, é claro, desde o princípio. Gênesis 1, 27 e Marcos 10, versículo 6 a 9, Jesus vem reafirmar que desde o princípio Deus os criou macho, homem, e fêmea, mulher, e que a união entre macho na sua singularidade e fêmea na sua singularidade gera aquilo que chamamos de casamento de exclusividade. Um homem para uma mulher para um homem. Esse é o padrão. Agora, é compreensível vir a afirmar que sim, o casamento, embora não tenha aprovação de Deus, tem a permissão, porque o ser humano, né, por causa da conduta, do comportamento humano, o que cria a poligamia não é o padrão divino, mas sim a conduta ou o comportamento humano. É isso que deve ser claro. É daí onde Deus entra, com a sua permissão, conhecendo a mente humana, para monitorar o sistema monogâmico para poligâmico. Então, Deus, quando permite a poligamia, viu de que a natureza não pode discordar. Mesmo o pastor, tendo uma sua esposa,
lá vai ter o olhar fora da sua casa. E essa é a natureza. Não existe nenhum santo aqui. Estamos a confundir. Cobiça é uma coisa. É essa cobiça o fato que Deus... Sim, mas quantas coisas eu cobiço? Se tudo que eu cobiço tiver que ter, qual seria a essência? Não é para ter. Mesmo passando na rua, quantos carros eu cobicei? No momento que nós estamos a cobiçar, lá aparece a permissão. Se tiver meios de como consegui-las, essas coisas, vá cobiçar atrás. não significa intrinsecamente uma aprovação para a ação. Quer dizer que tudo que cobiça é proibição? Sim, o que estamos a dizer é que ao ser humano está a capacidade de cobiçar, mas existe um padrão que regula o comportamento humano. Esse padrão que regula o comportamento humano é saber que eu desejaria isso, mas há uma restrição, há uma limitação divina, teológica ou bíblica que eu devo submeter o meu desejo a esse padrão. Vou dar um exemplo. Dentre esses regulamentos existentes no casamento, Deus vem e diz, no Levítico capítulo 11, versículo 8 diz, ou 22, Levítico 11, 22 diz que ninguém pode casar com outro homem. Homem não pode casar com outro homem. Mulher não pode casar. Obviamente que sim, porque está claro, porque já existe o padrão para o casamento. Macho e fêmea. Esse é o padrão. É por isso que Levítico tem sua razão até de proibir. Daí quando chega a cobiça, a ambição, o desejo e a natureza masculina, daí entra a permissão de Deus. Agora, não sei como é que vai descrever. Não, aí estava a me dizer, se eu cobiço outro homem, Deus tem permissão. Para que eu faça. Sim. Permissão. Agora é o que ele aprova. Permissão por quê? Permissão porque Deus não determina o comportamento humano. Deus regula o comportamento humano. Deus, quando permite uma coisa, Deus não vai determinar te amarrar o pescoço. Não faça isso. Não. Deus não determina o comportamento humano, mas regula o comportamento humano. Sim. Uma coisa. O que diz sobre aqueles profetas que tiveram mais que uma mulher? Em consequência, estavam errados de acordo com aquilo que é o padrão. Assim como muita gente erra em muita coisa e Deus não elimina, Deus não mata porque está errado. Deus foi confiando essas pessoas erradas. Obviamente que sim. Não pode. Obviamente que sim. Porque não está no ser, nenhum ser humano é perfeito. Absolutamente nenhum ser humano é perfeito. Esse ser humano deve fazer um exercício de alinhar os seus desejos, o seu comportamento, o seu padrão divino à vontade de Deus. Mas não significa que isso significa que este ser humano é imune. Ele não é imune, mas a Bíblia já estabeleceu o padrão que cabe a esse ser humano fazer o exercício de conformar os seus desejos, os seus apetites ao padrão. Só que aí é que está a questão. Nem todos acabam conseguindo. E Deus, quando permite, não significa que aprova. Eu quero saber do pastor. Como é que define a poligamia para chegar a esses todos os pontos? Significa que, para o pastor, está a dizer que a poligamia é aquilo que revela o casamento monogâmico. Acho que é isso que está a descrever. A poligamia é uma refutação, é uma negação, é uma contrariedade ao casamento monogâmico. E isso quer dizer que Deus proibiu a poligamia? Deus estabeleceu um padrão. Qual é o versículo que no princípio, Deus os criou macho e fêmea. Por que está falando no princípio? E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua, não as suas mulheres, a sua mulher. O padrão aí está claro. Qual é a família que Adão ia deixar? A família de Adão é Deus, é o próprio seu Criador. Não. Ele é a família. Por quê? Porque a raça humana, segundo o padrão teológico, começa onde? Começa no Adão. Espera, vamos lá ler Isaías 4:1. O que Isaías 4:1 diz? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que
você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. O que quer dizer com isso? Quer dizer que no nosso tempo estão cheios de mulheres solteiras, estão cheios de mulheres. Esse é o levantamento geográfico de Moçambique e de todo o globo terrestre. Aí onde essas mulheres que são a mais do que os homens. Então, vamos lá implementar monogamia. E onde é que estarão as outras mulheres? As outras mulheres, você está querendo me afirmar que todo ser humano está destinado a casar? Não, estou a dizer que... Obviamente que haverão homens que vão morrer solteiros, haverão mulheres que vão morrer solteiras. O que vai existir é... Assim como haverão homens que vão contrair casamentos e mulheres que serão tomadas como esposa. E aquelas outras mulheres, o que é que nós estamos a fazer com elas? Aquelas outras mulheres, o que é que estamos a fazer com elas? A essência da vida é o casamento. A essência da vida é a justiça. A justiça? Sim. Mas o fato de não casar não significa injustiça. Vamos lá dizer. Porque o casamento, a felicidade, a estabilidade do ser humano não é determinado em função de sua relação conjugal. Assim como temos vários exemplos na Bíblia de até profetas que não casaram. O pastor, um deles é Jesus, não casou. Então, exatamente. Quer dizer que está a seguir Jesus, por que não casa? Bom, é porque a Bíblia já me autoriza, me permite que eu case. Então, é daí onde a Bíblia também permite também que exista a poligamia. Não, então, essa é uma ideia humana. Então os profetas não é uma ideia. Não. Qual dos estavam... profetas trouxe isso como mandamento? Para implementar diante de Deus. Implementar, o profeta não afirmou que é o padrão, é o mandamento. Não, Deus nunca foi cego. E por que não estava a proibir eles enquanto está a ver? Deus já estabeleceu o padrão. E por que ele não estava a verificar? Então, companheiro, o que tu tens que entender é que Deus regula o comportamento humano e não determina o comportamento humano. É daí onde vem regular o comportamento monogâmico para poligâmico. Não. O que você deve compreender é, quando nós falamos Deus não determina o comportamento humano, significa que o ser humano tem livre-arbítrio. Então, há coisas que ele pode fazer ou deixar de fazer no uso do seu livre-arbítrio. Mas Deus estabeleceu um padrão. O ser humano ele no uso do seu livre-arbítrio pode submeter-se a esse padrão ou não. Não cabe a Deus andar a apertar pescoço de pessoas ou matar as pessoas simplesmente porque essas pessoas não estão a conformar os seus desejos, seus apetites ao padrão que ele estabeleceu. O padrão está ali. E toda discussão deve ser baseada no padrão. Qual é o padrão estabelecido pelo Criador para uniões matrimoniais? Qual é o padrão? O padrão mental masculino e psicológico do homem é o padrão mental masculino, não o padrão divino. Razão pela qual eu disse a poligamia resulta do comportamento humano. Por isso que Deus e não do padrão. Agora, eu escolhi, assim como toda aquela pessoa que quer se relacionar com Deus deve escolher submeter-se ao padrão divino. Então, todas aquelas pessoas que estão na poligamia, no entanto, estão no pecado? Absolutamente errados. Estão no pecado? Absolutamente errados. Estão no pecado? Absolutamente errados. O que eles estão a errar? Estão errados porque eles não estão a viver de acordo com o padrão estabelecido. Estão a seguir os seus próprios desejos, sua própria cobiça. Por isso que eu questionei. Todos os profetas que tiveram esse comportamento de poligamia estavam errados? Sim. E Deus não monitorou a eles? Deus não determina o comportamento humano, mas limita o comportamento humano. Como é que um presidente, como é que um líder vai querer viver com uns perversos? O problema é que Deus, conhecendo o ser humano na sua complexibilidade, sabe que o ser humano possui livre-arbítrio. Mas está bem, esse livre-arbítrio que eles tiveram em todo esse comportamento, sendo todos... O problema não cabia a Deus andar com chicote
andar com faca Você quer para dizer- ir atrás de pessoas, obrigar as pessoas a submeterem-se ao seu padrão. Ele já a criou. faca- a Isso faca é que como está a uma referir- lei, companheiro. Ah. É como uma lei. Nós temos a Constituição. Sim. Nós temos a Constituição. Sim. Nós já sabemos que a Constituição está claro, que a Constituição tipifica o que é certo, o que é errado. Sim. Agora, o que é que acontece? Cabe ao ser humano conformar-se com aquilo que a Constituição diz ou a Constituição orienta. Quantas pessoas infligem a Constituição e em algum momento nada lhes acontece? É sinal de que o governo aprova? Não, não aprova. É por isso, em dado momento ou em determinado momento, o governo Eu acho- aplica. eu É acho- por causa eu acho- disso acho que que, Jesus irmão, ele disse: deixem o trigo e o joio crescer. acho que, E no irmão, final e na pera. colheita, o trigo será lançado no fogo, Acho que, irmão, o está- trigo será lançado no celeiro, o joio. Bem, Jesus não é Deus. O que tem a dizer com essa afirmação? Uau, amei primeiro. A afirmação. Vou aprender muito. Porque eu quero te ensinar e vai ser oportunidade de ensinar a ti e a tantos outros. Sim. É o seguinte, Sim. essa discussão, claro que não é de hoje, mesmo na história secular ou na história materialista, há esse argumento, mesmo dentro daquilo que é o conceito, a concepção islâmica, há este pensamento. Então, quer do ponto de vista secular, na filosofia materialista, há essa discussão, quer do ponto de vista teológico, religioso, o Islã discute essa questão, mas aqui o facto é, Jesus Cristo, primeiro ele se identifica, ou seja, traz a ideia de uma identificação direta com o Deus, quando em João 1, versículo 1, afirma: o verbo era Deus. Ou seja, há uma ligação, há uma identificação direta. O que é que nós acabamos chamamos daquilo? Existem duas expressões muito importantes em hebraico. A primeira expressão é elos, a segunda expressão é erad. A palavra elos significa alguém da mesma espécie, mas com características diferentes. Que significa homem e mulher são a mesma espécie, mas possuem características diferentes. É elos. Mas a expressão erad significa alguém da mesma espécie e da mesma essência. É essa expressão que é pregada quando a Bíblia afirma que no princípio era o verbo, que significa que Jesus é da mesma espécie e é da mesma essência com Deus. Então, há uma identificação. Existem atributos divinos que são aplicados a Jesus. Para bom estudioso e bom leitor da Bíblia, existem características como a questão da eternidade, como a questão da imutabilidade, a questão da omnisciência, a questão da onipotência. Se nós formos a ler João o 10, versículo 30, o próprio Jesus afirma: eu e o Pai somos um, errado, unidade composta. Um minuto. Eu e o Pai somos um. Em que sentido? Em que sentido? Sim. Significa somos da mesma espécie e possuímos a mesma essência. Quando é falou, a expressão quando bíblica falou, errado. Quando falou do João 1:1, o que vai dizer cerca de Salmos 33, 6, 9? Onde diz que a primeira coisa que Deus que criou foi a palavra, ou foi o verbo. Esse mesmo verbo Deus foi usando para criar todas as coisas. Daí vem Jesus conhecido como verbo, como palavra de Deus. A querer dizer o quê? Quando nós dissemos no João 1:1 que Jesus era verbo, o verbo estava com Deus, estamos a dizer... E o verbo era Deus. Estamos a dizer, no princípio... São duas Bíblias. Uma Bíblia diz, no princípio era a palavra. Não, não são duas Bíblias. É uma questão simplesmente de interpretação. Escute. Não, são duas Bíblias. É uma questão de interpretação. Os dois textos afirmam uma verdade, uma essência. Agora, deves aplicar uma boa interpretação para esclarecer o que realmente o salmista quer dizer
No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se nós verificarmos esse João 1:1 e voltamos no Salmo 33, 6, 9, está a dizer que a palavra, o verbo, refere-se ao termo que Deus ia usando para fazer e criar as coisas. Não como Jesus Deus. Está bem. O que diz sobre o João 17:3? Onde o próprio Jesus diz que o Pai é maior que eu, se todos são iguais. E no livro de Números 23:19, onde diz Deus não é homem, e agora está a dizer que Jesus é homem, aliás, é igual a Deus. Se Deus não é homem, e Jesus diz que eu não sou homem, aliás, eu sou filho do homem. Jesus diz obviamente que aí a discussão é sobre a dupla natureza de Jesus Cristo. Tens que conceber Jesus sendo Deus e tens que conceber Jesus sendo ser humano. O que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, é por isso que mesmo no contexto das humilhações de Jesus Cristo, que é uma outra questão teológica, a própria natureza de Jesus Cristo é estudado como humilhação. Ou seja, Jesus sendo Deus teve que se humilhar, sendo igual ao homem para cumprir um propósito divino. Deus não é homem. No livro de Números 23:19 diz... Obviamente que Deus não é homem. Deus não é homem. Sim. Onde é que apanha Jesus como homem e sendo ele também porque Deus? Ele esteve na terra, okay. Ele sentiu fome, onde está Jesus ele agora? Teve sede, onde está Jesus agora regressou de onde ele sempre veio. Assim como quando ele estava em vida, ele dizia que regressaria de onde ele veio. Onde está Deus? Está no céu. No trono, no céu. Jesus está no céu, no trono. Está sentado à destra do Pai. À direita do Pai. Exatamente. Por que ele não voltou dentro do corpo que ele saiu? Não voltou dentro do corpo que ele saiu, sim, porque ele teve que se submeter a um corpo que não era dele. Então, se o corpo já voltou de onde saiu, por que não entrou onde saiu? Jesus Cristo possui dupla natureza. Sim, a primeira natureza, de Deus, com a sua fé, 100% humano. Tá, ou seja, ele é Deus que humilhou-se e foi sua cadeira como Deus. Na sua ressurreição, ele voltou à sua natureza inicial, à sua natureza agora, original. Ele chega no trono, senta ao lado, porque não entrou no corpo original. Qual corpo original que ele devia entrar? Ao lado de Deus. Se ele veio, ele regressou ao céu do mesmo corpo que ele veio à sua humanidade. O que incapacitou a ele a voltar dentro do corpo? Não incapacitou. Ele sendo Deus regressou como divino, como rei. Por que ele está sentado ao lado? Está sentado ao lado, sabes o que significa a expressão à destra? É ao lado, direita. A destra, sim. Sabe qual é o significado simbológico dessa palavra? É porque daí onde traz essa explicação, quer manipular o sentido. A Bíblia precisa de um intérprete e de uma interpretação. Tá bem, vamos lá. Problema não basta só ler e fazer o copy-paste. Só ler e depois concluir. Mateus 26, deve 49. Interpretar. Mateus 26, 47. O que diz? Vamos fazer a interpretação. Quero ver a interpretar como tem espírito para interpretar. Deixe-me aqui procurar Mateus 27, 46. I love it. Mateus 27, 46. Onde está Mateus? Não, está a fugir na hora H para nós vermos aqui a realidade desse Marcos. Não. Mateus, um minuto. Mas pode fazer a citação e vamos avaliar. E se for bíblica, vou identificar. Não, eu não quero fazer citação, eu quero ler para depois vermos o que é a realidade. Porque isso de fazer citação é isso que traz dizer que nós estamos a falar de... Não, quando Mateus, alguém faz a citação, cita o que está escrito, não inventa. Não concretamente. É o que está escrito. Não concretamente. Mateus 26... Não, isso já é discutível, porque existe citação direta, citação indireta. Ok, vamos aqui no Mateus 26, 46. Ele vai dizendo...
Mateus 26, 46. Ok, Mateus, mais uma vez, Mateus. Eu só quero ler pessoalmente para depois vermos. Não, nós vamos esperar. Porque o que estamos a discutir aqui é a divindade. Nós estamos a discutir aqui quantas vezes que Jesus vê aí aparece. Ok, está aqui, Mateus 27, 46. Diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. No espírito, vamos lá, pode traduzir. Por que essa palavra vem na forma original? Deus meu, por que me desamparaste? Por que está a traduzir? Quem está a falar isso aí? Quem? É Jesus. E por que ele está a dizer Deus meu? Em que condição ele está a falar isso? Deus meu? Por que ele não e disse, em que condição ele está a falar isso? Jesus é Deus. Atenção. Quem foi crucificado é quem? Jesus. É Jesus, ser humano. Jesus que é Deus. Que é Deus, que é ser humano. Mas no momento da crucificação, ele não foi crucificado na sua condição divina, foi crucificado na sua condição, ele não foi crucificado na sua condição divina, foi crucificado na sua condição humana. Onde está Jesus na sua condição divina? Jesus Cristo, Deus, ascendeu. Não. Antes dele ascender, estava onde? Antes dele ascendeu, ele mesmo disse que ele voltaria de onde ele veio. Por que ele não entrou de onde ele veio? Se ele está sentado à direita, por quê? Por que ele não entrou? Eu acho que você tem que se compreender e saber colocar o que queres. Não, o que eu quero porque saber... não estás a ser coerente. Não. Eu é que não está a explicar claramente quem é Jesus. Jesus está no céu. Isto está claro ou não? Ele veio primeiramente do céu. Exatamente. Saiu do corpo de Deus, não é isso? Exatamente. E por que quando ele volta não entrou no corpo de Deus? Não, entrou em que corpo? Ele voltou em que corpo? Mesmo que seja humano. Se ele saiu dali, saiu como humano. Jesus voltou no corpo divino. Não voltou na sua condição humana. Ele voltou na mesma essência pelo qual ele veio à terra, ele veio ao mundo. É nessa condição que ele regressou. Ele veio, Deus humilhou-se, tornou-se humano, completou a sua missão e regressou da mesma forma que ele veio na condição divina. É a mesma forma que ele regressou. 1 Timóteo capítulo 2 diz o seguinte: pois, quem está a falar é Jesus, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Quem é esse ser humano? Quem é essa pessoa? O ser humano Cristo Jesus. Exatamente. Aí não está a falar de Jesus como Deus. Está a falar de Jesus como mediador. Quando é que Jesus é Deus? Jesus aí estava a dizer que eu sou o mediador, eu sou a ponte de ligação entre Deus e ser humano. Dê-me palavra para me explicar quando é que se diz que Jesus é Deus, quando é que se diz que Jesus é humano. Você quer que eu te explique? A pergunta é simples. Obviamente. Sim. Que nós já esclarecemos que Jesus Cristo possui dupla natureza, 100% Deus, 100% humano. Quais são as evidências? As evidências é que, por exemplo, vamos pegar 2 momentos. O momento em que ele esteve na terra. Sim. Grande parte do tempo que ele esteve na terra, ele esteve na sua condição humana. Sim. É por isso que sentiu sede, é por isso que sentiu fome, é por isso que sentiu sono e até dormiu. Até quando houve a situação do barco, ele estava dormindo, sendo ser humano, porque sendo Deus ele não estaria a dormir. Mas ele esteve na terra na sua condição humana, ele dormiu na sua condição humana. Deus não dorme. Mas o ser humano Jesus dormiu. Deus come. Como? Deus come. Deus não come. Mas o ser humano Jesus comeu. Ele comeu na sua condição humana. Imagine Deus. Ele dormiu na sua condição humana. Deus a dormir, quem vai controlar o mundo? Ele próprio controlava o mundo. Qual é a incapacidade que Deus teve? Deus tem todo o poder. Deus, qual é a capacidade? Deus tem todo o poder. Ele tem todo o poder, absolutamente todo o poder. Que Deus teve de fazer Adão sem intermediário de pai, sem mãe. E qual é essa incapacidade que ele teve de não existir
através da Maria. É que a diferença é simples. Sim. Adão é a primeira espécie e as outras espécies, Deus submeteu a lei de Adão? Multiplicação. Quem criou Adão? Deus, como Qual primeira Deus? espécie. Qual Deus? Deus. Jesus ou Deus Pai? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito no Santo. Mateus 6, Deus no na Mateus sua 6, unidade no composta. No Mateus 6, 9 até 12, diz assim, Pai nosso que está no céu. Quem está a ensinar? Como? É Jesus Cristo. Está a referir qual Pai? Está a referir ao Pai Criador, ao Pai que estava no céu. Jesus Ele na sua condição humana. O que Jesus Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, estava a assumir a posição do ser humano para ensinar os seres humanos como deviam se relacionar com Deus. Tão simples quanto isso. Okay. É ele assumindo uma posição para ensinar os seres humanos em como esses seres humanos deviam se relacionar com Deus. É nessa condição que ele ensina a oração de Pai Nosso. Não que ele estava a anular a sua divindade ou a sua natureza divina, não. Mas queria ensinar aos seres humanos como é que eles devem se relacionar. É por isso que ele ensina que quando se aproximarem diante do Pai, do Criador, diga, Pai Nosso que estás no céu. O que significa? Reconhecer a sua soberania e a sua santidade. E por que ele não ensinou as pessoas para o adorarem? Bom, a minha segunda afirmação nessa controversão é: o islamismo é o motor de violência. Quer continuar a ver? É simples. Pegue no seu telemóvel, computador ou tablet e vá até o motor de busca e digite yentelelo.com. Depois vamos à página onde vem as informações do que é a Yentelelo. É só ler e clicar em continuar. Depois de continuar, temos a página de login. Quem já tiver as credenciais é mais simples. É só colocar. Quem não, scrolla até a parte de baixo e vá até criar sua conta. Coloca o seu nome completo, coloca o seu e-mail e depois coloca a senha e clica em criar conta. Depois disso, temos acesso a todos os conteúdos da Yentelelo. E se é utilizador de iPhone, pode baixar o nosso aplicativo na App Store. Coloca as credenciais e já está. Até lá!